Você gostaria de uma ferramenta para configurar a sua prosperidade? Então, na live de hoje, eu vou te apresentar o mapa de configuração da prosperidade, tá? Então, essa é a nossa segunda, 13ª live de hoje. Segunda, porque a primeira não ficou salva, então tô vindo aqui para gravar novamente e deixar aqui como contribuição para vocês, porque foi um compromisso que eu fiz. 30 dias de live no mês de março. E hoje a gente vai falar de um tema muito legal, muito específico, um tema que vai fazer com que a gente aumenta o nosso nível de consciência. Então nós vamos falar do mapa de configuração da prosperidade. Se prosperidade e abundância é importante para você, fica aqui e me acompanhe. E olha só, ao final eu tenho um presente surpresa para vocês. Então vamos lá? Vamos falar sobre prosperidade, vamos falar sobre abundância. E assim, isso é muito específico, porque quando a gente fala abundância e prosperidade, ele é diferente para todo mundo. Cada um tem uma forma de pensar, uma forma de agir. Se eu perguntar para você o que é prosperidade para você, o que é abundância para você, eu tenho certeza que a sua resposta vai ser diferente da resposta da outra pessoa que eu perguntar o que para ela representa prosperidade e representa abundância. Então, nem tudo é dinheiro, né? Então, por isso, hoje a gente vai fazer esse mapa de configuração para a prosperidade. E esse mapa é uma ferramenta que a gente traz um olhar sistêmico. Esse olhar sistêmico, eu trago 3 leis sistêmicas, que são chamadas as leis de Bert Hellinger, as leis da ordem do amor, que são leis fundamentais para que a gente possa trazer um equilíbrio no nosso sistema familiar. Então, é o seguinte, eu acredito muito que a nossa cura vem da nossa família de origem, do nosso sistema familiar, para a gente olhar para as nossas raízes, olhar para aquilo que a gente não está valorizando, olhar para o que veio antes. Então eu trago essas leis dentro do diagnóstico que eu faço desse olhar sistêmico, que é um mapa de configuração para a prosperidade. Então veja bem, antes da gente entrar nesse mapa e eu explicar para vocês como que ele funciona, eu vou estar trazendo algumas explicações anteriormente para aumentar o seu nível de consciência. Porque o que eu vou trazer aqui são coisas que a gente não aprende na escola, são coisas que a gente também não aprende ali no dia a dia. Hoje eu acredito que sim, está mais comum, porém foi algo que eu tive que buscar e foi algo que trouxe uma compreensão muito grande para minha vida e que foi algo que faz com que organizam essas ordens, organizam essas leis do amor. E essas leis são o seguinte, existe aqui as leis do pertencimento, hierarquia e do equilíbrio. Então essas são as leis sistêmicas, as leis das ordens do amor, as leis que trazem um equilíbrio, essa configuração, para que a gente possa entender e sim, essa construção desse mapa do olhar sistêmico, a gente coloca essa visão dentro dessas leis. Mas antes de explicar, eu vou explicar um pouquinho a respeito dessas leis, tá? O meu papel aqui não é um papel de diagnóstico, tá? Não sou terapeuta, eu busco por solução, eu não busco por diagnóstico. Porém, dentro dessas soluções, quando a gente traz a consciência, a gente é capaz de aumentar muito a nossa visão e a nossa prosperidade, esse crescimento. E aí eu vou falar um pouquinho a respeito dessas 3 leis, tá? Que é uma abordagem de ajuda para a vida. Por que abordagem? Porque quando algo está em desordem, quando estamos em conflito com qualquer área da nossa vida, provavelmente está havendo um conflito com essas leis. E é importante a gente saber, porque nós crescemos em 3 esferas. Nós crescemos na esfera do eu, aquilo que está relativamente trabalhando você, né? Você, a sua família de origem. A gente trabalha aí na outra esfera de crescimento, é a esfera das relações, é a esfera onde nós nos relacionamos com os nossos parceiros, a nossa família atual, e a esfera do trabalho, aonde a gente também leva essas leis sistêmicas para dentro dessa esfera de trabalho. Então, quando eu convido você a evoluir, quando eu chamo vocês para a evolução, é exatamente vocês seguir o degrau dessas 3 leis, desse crescimento. Nós crescemos na esfera do eu, crescemos na esfera das relações e crescemos na esfera do trabalho.
E para a gente entender como é que a gente configura esse nosso mapa da prosperidade, a gente vai olhar um pouquinho para essas leis de uma forma mais amorosa e simples também, para que você entenda quando eu for explicar ali essa solução que eu trago dentro desse mapa com olhar sistêmico, tá? Então vamos lá, como é que isso acontece, tá? Embora você tenha um entendimento dessas leis, ela não substitui a sua ação. Tá? Então a gente traz isso para a consciência para você perceber qual vai ser o seu próximo movimento. Então quando eu percebo aonde eu me encaixo, onde eu estou, o que eu estou fazendo e o que está em desacordo, aí isso faz com que traz o aumento de consciência para que você tenha ações diferentes, para que você possa realmente construir um caminho aí de mais prosperidade e de mais abundância. Então, quando eu incluo dentro desse olhar sistêmico, desse mapa da configuração, e olha só, ele não é nada místico, não tem a ver com misticismo, não tem a ver com astrologia, é algo específico para solução, para o seu olhar da vida nesse momento atual que você está vivendo. Então, veja bem, vou falar um pouquinho sobre essas 3 leis antes de entrar nesse mapa aí da nossa configuração da abundância e prosperidade. E se abundância e prosperidade é importante para você, fica até o final que eu tenho hoje um presente para você. Então vamos lá? Vou falar sobre a primeira lei. A primeira lei dessas leis da ordem do amor, ela fala o seguinte, que a primeira lei é a lei do pertencimento. É muito importante nós sabermos a que sistema nós pertencemos, né? Que sistema que eu pertenço, da onde eu vim. Porque o que essa lei fala? Essa lei fala o seguinte, que todos que um dia fizeram parte possuem o direito de pertencer. Certo? Então, se todos que um dia fizeram parte possuem o direito de pertencer, será que isso está acontecendo na minha vida? Será que isso está acontecendo dentro do meu sistema familiar? Então, a gente olha para isso com um pouco mais de atenção, olha mesmo para a história, um pouco mais de cuidado em relação a isso. Porque, veja bem, se existe para você uma dificuldade em relação a dinheiro, a prosperidade, você já olhou ali para sua família? Quais foram as profissões da sua família? O que o dinheiro representou ali na sua família? Se houve abundância, se houve escassez, como é que foi lidado com tudo isso? Então, quando a gente olha para a lei do pertencimento e a gente entende que todos que um dia fizeram parte possuem o direito de pertencer, toda vez que eu excluo algo, que eu omito algo que faz parte da minha história, a questão é a seguinte, toda exclusão gera repetição. E lógico, não dá pra gente entender a nossa família, o que acontece, existem segredos de família, mas veja bem, só o fato de você tomar consciência já fica tudo muito diferente. O que entra dentro dessa lei do pertencimento? Entra ali tudo que faz parte da sua vida, certo? Dinheiro, entra questões políticas, entra questões se houve traição, né, na sua família, na sua história familiar, entra a questão de mulheres da sua geração, né? Como é que elas viveram, como que se comportaram, se houve muito sofrimento, se houve muita mulher com o feminino ferido, como é que elas foram tratadas. A gente entra ali a respeito do feminino, da mulher, o valor em relação a isso, se foi visto, exposto, ou se ele foi omitido de alguma forma. A gente olha ali para a questão dos excluídos, se houve algum parente que foi excluído, se houve algum aborto, sabe? Às vezes aborto consentido, consentido não, desculpa, se foi um aborto espontâneo ou provocado, a gente olha para tudo isso, porque tudo faz parte, tudo e todos que um dia fizeram parte possuem o direito de pertencer. Inclusive até mesmo relacionamentos, né, ex-namorados. Então assim, tudo que você exclui, toda exclusão gera compensação. Tá? Então aí é o primeiro passo, que essa lei do pertencimento é fundamental para a gente construir esse seu mapa da abundância, porque se dentro da sua história familiar existe exclusão, está sendo compensado de alguma forma, tem algo que não está sendo visto com carinho e atenção que isso merece. Então é importantíssimo a gente entender isso, porque toda vez que a vida trava, que a vida parou, que existe alguma coisa, pode estar totalmente relacionado ali ao seu sistema, a essa lei sim do pertencimento, tá? Então eu estou trazendo aqui um pouco de conhecimento para vocês. A segunda lei é a lei da hierarquia. Hierarquia tem a ver com ordem, tem a ver com quem veio primeiro, sabe? Então a lei da hierarquia, ela fala o seguinte, que todos os integrantes de um sistema possuem o seu único e correto lugar, tá? Então você possui o seu único e correto lugar.
qual é o seu lugar na sua família de origem, qual é a sua ordem. Por quê? Porque quando nós estamos fora de ordem, quando existe um desequilíbrio dentro do seu sistema. Então, quem veio primeiro está em primeiro lugar. E toda perturbação de uma hierarquia, ela causa muita tensão. Então, se você vive um quadro de muita tensão, a administração dos conflitos, ele nasce exatamente dessa tensão, quando você está se posicionando ali fora de ordem. E sem exceção, sabe? Todo conflito que existe está relacionado ali à violação da lei sistêmica da hierarquia. Por que conflito? Porque quando nós estamos fora de ordem, a família adoece, o sistema adoece. Então é muito importante você entender qual é o seu lugar, que lugar que você está se posicionando. E aí, vou dar um exemplo para você. Por exemplo, eu sou a quarta filha. Em muito momento da minha vida, eu fui tido como a primeira filha. Então, eu ocupei o lugar da primeira. E aí, existiram mais desordens, tipo, ser a mãe da mãe, ser o pai da irmã, ser a mãe da outra irmã. Então, existiram algumas desordens. Em todo o sistema, quando existe desordem, existem ali uma doença do sistema. Então, a família adoece, você adoece, existem os conflitos. Então, é muito importante você entender isso. Quem veio primeiro, sabe? Qual que é o seu único lugar que você ocupa na sua família? Porque o lugar que da forma com que a gente se comporta no nosso sistema de origem, é a forma com que a gente leva para a vida, é a forma com que a gente leva para o trabalho. E eu vou dar mais um exemplo para vocês. Por exemplo, eu sou a quarta filha, mas aí, percebendo isso, eu observei que raríssimos momentos eu sempre quis estar em primeiro lugar, certo? Então, estar em primeiro lugar não fazia assim muita diferença para mim, mas eu devia sim em estar entre os primeiros. Então, raríssimos momentos eu estava em primeiro lugar. Então, traz associação aí em relação à sua ordem. E existem outras questões em relação à ordem. Se você estar em desordem e assume postura ali de arrogância, o que é ser arrogante dentro dessa lei da hierarquia, da ordem? É você... se você chegou depois, é você achar que você é maior. É você se tornar arrogante em relação a quem veio primeiro. Isso acontece muito nos sistemas familiares, né? Então, filhos crescem, vão para o mundo, e aí, eles, em determinado momento, eles se acham maior do que os seus pais. E nesse momento de arrogar, eles traz toda uma desordem para o sistema. Então, existem várias situações de você ser arrogante. Toda vez que você julga os seus pais, toda vez que você cuida dos seus pais, toda vez que você cuida demais dos seus pais, é uma forma de você estabelecer ali a sua arrogância. Então, quando o sistema está fora de ordem, quando existe uma desordem nessa lei do equilíbrio, né? Então existe ali um conflito de violação. E você vai para a vida levando isso. Quando eu entendi isso, eu percebi que em alguns momentos da minha vida, no trabalho, eu não tinha aceitação de alguns superiores, sabe? A qual eu deveria me reportar. Eu me achava também sendo maior, mais inteligente ali do que eles. Então, eu não aceitava muito bem essa hierarquia, essa exposição. E havia ali um conflito, sim, porque eu cheguei depois, ele chegou primeiro. Então, quando você, mas olhando um pouco mais profundo para isso, eu pude perceber que lá na minha família de origem, eu estava em desordem. Então, quando você traz a consciência, essas leis para sua vida, faz todo um sentido, tem um mover totalmente diferente, tá? Então, dessa segunda lei sistêmica, que é a lei da hierarquia, é fundamental. E aí, essa hierarquia, eu trouxe um exemplo aqui familiar, mas vamos imaginar casal. Quem vem primeiro, homem ou mulher? Qual que é a ordem? Tá? Dentro de um casal, a ordem é a mesma, porque você vem de um sistema familiar, o seu companheiro vem do sistema familiar, ou seja, vocês chegaram junto, então vocês estão exatamente na mesma ordem. Ninguém veio primeiro que o outro, vocês vieram de um sistema e ocuparam o mesmo lugar, certo? Filhos, qual que é a ordem de filhos? O primeiro, o segundo, o terceiro, filhos biológicos, você sempre deve considerar essa mesma ordem. Então, na família, quem veio primeiro está em primeiro lugar. Como que acontece na empresa? Na empresa é um pouquinho diferente. Então, assim, aquele que é mais relevante aos resultados da empresa, ele está em primeiro lugar, tá? Então, quem veio primeiro está em primeiro lugar, mas aquele que é mais relevante aos resultados da empresa está em primeiro lugar.
certo? Então precisa entender essa consciência de respeito de quem veio primeiro, mas o que é mais relevante, ele sobrepõe. Aqui não existe a questão de arrogância, porque empresas têm um propósito. Tá? Então, só para entender. E por fim, a outra lei que a gente coloca quando a gente faz essa construção do nosso mapa da prosperidade é a lei do equilíbrio. Por quê? Porque todo relacionamento, ele é o quê? Ele é um intercâmbio de troca, é um intercâmbio de troca de energia, ou seja, sem troca, quando não existe troca, não existe relacionamento. Então aqui entra muito a questão do dar e receber, eu dou e eu recebo. Então, quando que acontece o desequilíbrio? Quando acontece o desequilíbrio, né? Quando você para de doar, nesse contexto aí não existe crescimento. Se você dá até aqui, se o outro dá até aqui, tá vendo que não completa? Não existe crescimento. Para e morre. Então, essa lei é a lei do equilíbrio, é a lei da troca. Eu dou e eu recebo. E isso no sistema de casal funciona exatamente assim. Você dá grandemente, o parceiro recebe e ele te devolve maior. Então, existe no relacionamento de casal, deve haver essa dança, porque se eles se encontraram na mesma posição de equilíbrio, eu dou só até esse ponto e eu recebo até aqui, então ali existe ali uma situação, uma zona que eu digo assim, uma zona que está perecendo, que está morrendo. Então, dentro de um relacionamento de casal, o dar e o receber, ele é muito abundante para ver esse equilíbrio de troca. Dentro da sua família de origem, em relação a filhos, filhos é o seguinte, filhos, ele só recebe. Ele só toma dos pais. Então, o que de mais importante ele recebe dos pais? A vida. O que ele faz com essa vida? Ele honra. De que forma? Indo para a vida, construindo família, gerando projetos, assim que ele vai para a vida. Se em determinado momento da vida, esse filho se posiciona de uma forma arrogante, superior, ele está adoecendo o seu sistema familiar e se adoecendo também quando ele se põe em maior local, quando ele se torna arrogante e superior. Lógico que pais merecem sim ser cuidados, inclusive a responsabilidade do filho, mas primeiro ponto, desde que ele peça, né? Ele tem que pedir. Então, é uma contribuição e não naquela sensação de culpa, aquela sensação que eu preciso doar porque eles me deram a vida, então eu recebi muito e aí eu preciso agora me voltar, em vez de ir para a vida, me voltar para trás e compensar muito aquilo ou querer ir em lugar dos pais, entende? Então, essa lei do equilíbrio, ela é fundamental. Então, quem só dá, enfraquece. E quem só recebe, se afasta. Olha só o exemplo. Se tem duas pessoas aqui, eu dou, vou dando. O que acontece com essa pessoa? Essa aqui fica fraca e essa se afasta. Então, dentro de um relacionamento, certo? Esse equilíbrio de troca, ele deve haver. Então, assim, e esse ponto de equilíbrio, ele somente vai existir, né? Quando ambas as partes, né? Eles se realizam em Deus, que eles vivem uma relação de contribuição. É o momento que ali, nesse dar e receber, eles têm uma única visão direcionada, quando eles têm a mesma visão, sabem do seu equilíbrio e trazem essa mesma visão em relação ali à contribuição. Então veja bem, para a gente olhar para essa construção do nosso mapa da prosperidade, voltando aqui que não é nada de astrologia e nada místico, é um mapa voltado especificamente para a solução, tá? E não para diagnósticos, porque eu não sou terapeuta, eu busco por solução, eu não busco por diagnóstico, e eu trago essas leis sistêmicas para essa visão dessa construção do nosso mapa. E por que esse nome? Porque quando a gente constrói esse mapa, eu trago um olhar sistêmico. Eu já vou mostrar para vocês aqui como que isso funciona. Porque toda vez quando você entende essas leis, quando você consegue construir a sua história de uma forma muito, muito diferente e de uma forma muito mais diversificada, que vai trazer um aumento de consciência para você muito grande. Então, como que funciona esse mapa? São sessões, tá? Essas sessões, elas podem ser, um atendimento, ele pode ser presencial e online. Eu tenho feito, praticamente eu faço online. Então, dentro dessas sessões, a gente traz ali a construção da sua história. A gente traz uma construção para o seu olhar. Por quê? Nós crescemos em 3 esferas. Então, quando eu convido vocês a evoluírem, e essa proposta do que eu estou fazendo para vocês nesse mês de março, que a gente evolua a cada dia, nós podemos evoluir em 3 esferas. Na esfera do eu, tá? Que é a sua família, é você,
sua vida, a sua família de origem, que é na esfera das relações, que está ali ligado à sua família atual e seus relacionamentos, e na esfera do trabalho, vida profissional, certo? Sucesso e dinheiro. Então a gente cresce nessas 3 esferas. Esse é o nosso processo de evoluir. Toda vez que algo não está bom, não está indo bem, existem uma desordem no sistema que está totalmente relacionado a essas leis sistêmicas. E olha, eu nunca vi nada diferente disso, sabe? Toda vez que existem algo que a gente olha para essa história, sempre existe uma desordem dentro dessas leis sistêmicas, que são as leis do amor, tá? Que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. Por isso eu fiz questão de explicar um pouquinho delas para você tomar consciência, porque eu já vou apresentar o mapa da construção para que você possa ter uma compreensão melhor. Então, quando a gente olha, a gente sabe que a gente tem esses níveis de crescimentos e é um nível de evolução, né? Então, a esfera, as relações e depois vida profissional. Vida pessoal, vida de relações e vida profissional. Esse mapa da construção da prosperidade, eu olho especificamente para essa esfera do trabalho, que é profissão, dinheiro, sucesso. Eu olho para essa esfera específica. Por quê? Porque quando a gente olha para ela, e se ela não está indo bem, se ela precisa de um ajuste, dentro desse olhar sistêmico, o problema nunca é o problema. A gente sempre tem que olhar para a esfera anterior. Então, quando a gente olha, por quê? Porque todas as relações que não são resolvidas, elas são repetidas. Então, quando a gente vai olhar para essa esfera profissional, a gente acaba construindo essa história que passa pelas esferas das relações e que passa, sim, pela sua esfera do eu. Então, por isso que a gente faz essa construção do mapa, que é exatamente um desenho. Imagine que você vai buscar o tesouro da abundância, da sua prosperidade. Então, se você tem um mapa em mãos, ele não fica muito mais fácil, muito mais prático de você encontrar? Então, na busca desse tesouro, dessa abundância, dessa prosperidade, se você tiver um mapa, ele é muito melhor. Então, é essa proposta que eu faço para vocês nessa construção do mapa, que eu vou explicar como que é feito. Então, primeiramente, a gente traz uma sessão, nessa sessão, é uma análise muito do sentir. E esse sentir, a gente vai construindo a história. Nesse sentir, nessa construção da história, a gente coloca você como representante e coloca essa sua esfera do trabalho. Dependendo daquilo que você quer trabalhar, se é profissão, se é dinheiro, se é abundância, está dentro dessa esfera do trabalho. Então, a gente coloca essas representações e vamos construindo esses olhares e essa história toda, e aí a gente vai depois entendendo sistemicamente aonde que essas leis estão sendo infringidas, aonde que isso está trazendo isso da sua história. Então tem sessões que são muito simples, tem sessões que a gente vai lá para os bisavós olhando para essa história, para a gente conseguir entender um pouco mais. E olha, faz toda a diferença, tá? Então, por que mapas? Porque são desenhos. Eu vou trazer aqui alguns exemplos para você. Esse primeiro exemplo, o cliente, ele fala o seguinte, ele fala que o dinheiro não vem fácil e é preciso muito esforço. E aí a gente fez esse mapa aqui. Então, aonde que está o cliente? O cliente está bem aqui, certo? E ele fala que o dinheiro não vem fácil e precisa de muito esforço. Então, o cliente está aqui, ele olha ali para um objetivo que ele não sabe o que que é, e o dinheiro está aqui embaixo, menor que ele, e olhando para ele. Então, a gente vê nessa frase dele, nessa construção da história, o distanciamento que se tem em relação ao dinheiro. E que sim, a gente também colocou a família de origem dele e a família atual, que explica um pouco mais sobre isso. O outro exemplo eu trago para você é que esse cliente fala o seguinte, que o dinheiro para ele é uma vida com facilidade, certo? Então, dinheiro representa isso, uma vida com facilidade. E aí ele traz essa construção aqui do mapa. Então, aqui está o cliente, ele olha para o dinheiro, certo? E aí existem todos os significados, tá aqui a sua família de origem dele, existe toda uma história que é tudo escrito aqui, e aí para ele, né, o futuro representa o que ele diz, porque ele no futuro está ao lado do dinheiro e eles olham na mesma direção, só aqui justifica, e aí ele entende exatamente qual que foi o significado dessa resposta dessa mensagem que ele disse em relação ao dinheiro. Tem um outro cliente aqui, que a gente construiu o mapa, que ela fala o seguinte, que o dinheiro, para ela, representa conforto e alegria. Então, quando a gente olha para esse sistema dessa cliente aqui, o que que acontece com essa cliente? Ela está aqui no meio. Ela está no meio. Você tá vendo que existe toda uma história? Esse que tá em amarelo é a família de origem dela,
né? Que tá em amarelo. Então, esse cliente aqui, somente no futuro que ela está aqui direcionando mais para a vida, o dinheiro, o que, que o dinheiro representa, mas nesse momento existe toda uma desordem familiar. O esposo não tem lugar porque a mãe está ocupando o lugar desse esposo, entendeu? Ou seja, ela ocupa o lugar do marido, da mãe. Então aí ela não tem lugar por esse esposo e vê que fica muito distante. E aí você percebe que existe aqui outras interferências, existem padrões repetindo na família dessa pessoa, então a gente vê toda uma desordem do sistema familiar, aonde essa cliente trabalha e se esforça muito para que no futuro ela vai alcançar o que ela deseja, que é esse conforto e alegria. Só que quando foi construído esse mapa, dá para perceber o quanto de esforço que ela está fazendo, e enquanto ela não mudar de posição, enquanto ela não tomar a postura, vai ser sempre essa vida de esforço indo para o futuro e acreditando naquilo. Eu tenho uma outra cliente que ela fala o seguinte, que dinheiro para ela é para pagar contas, para pagar dívida. E aí, quando a gente olha para a história dela, traz toda essa uma construção. Então aqui já foi um cliente onde a gente avançou um pouco mais na história familiar dela, chegamos ali aos pais, chegamos ali aos avós, e a gente percebe o seguinte, dentro desse desenho aqui, a cliente está aqui, né? E o dinheiro tá pequenininho, aqui embaixo, certo? Então, ela tá pra cá, voltada pro passado, voltado pra questão, o futuro dela tá pra cima e o dinheiro tá muito pequenininho ali embaixo, entende? É como se ela tivesse a contramão de tudo e aí justifica. Por que que o dinheiro não vem? Então, quando você também coloca um peso e uma responsabilidade em relação ao dinheiro, ele também não fica, né? Então, ele é só para pagar a dívida. Então, dinheiro é energia, ele precisa circular, ele precisa realmente ter uma função, um propósito, né? Senão, e aí esse desenho fica muito claro em relação à vida e à desordem que existe no sistema familiar também. Eu tenho um outro exemplo aqui, que é o cliente fala o seguinte, o cliente aqui, ele fala que o dinheiro é muito agradável, é muito alcançável e que é muito bom. Então, quando ele fala isso e e esse desenho é construído, o cliente está aqui, e o dinheiro está aqui, é grandão. Então, você percebe uma conexão muito grande aqui dela em relação ao dinheiro, e existe aqui forças, né? Forças da família dela que traz essa história aqui, certo? Então, e mostra ela que no futuro também mais conexão em relação ao dinheiro, e aí a gente vai entendendo como que se constrói tudo isso, né? E tem um outro exemplo aqui, onde a cliente fala que dinheiro, para ela, é um dinheiro, é que é a grandeza, tá? Então, quando a gente traz dinheiro para ela, é abundância, é grandeza. Quando a gente traz ali a história dessa cliente, a gente percebe o seguinte, essa cliente, ela está bem aqui e ela olha para o dinheiro. Então, essa cliente, ela está bem alinhada, ela tem os pais atrás dela, ela está indo na frente, indo para o futuro, ela está numa posição de ser maior do que os pais. Então, aqui a gente percebe também um pouco questão de arrogância em relação à família e, ao mesmo tempo, ela tem uma conexão ali em relação do dinheiro. Essa arrogância já é uma questão mais trabalhada. E no futuro, olha aqui, o tamanho da abundância, o tamanho. E existem falas nesses olhares sistêmicos, né? Quando a gente fala, traz esse trabalhar, né? O dinheiro fala para ela o seguinte, eu estou disponível para você, né? Então, assim, aqui nesse olhar, vê muito claramente que existem disponibilidade. No futuro, ele é abundância, ele é transbordo, ele é preenchimento. Então, essa sessão até tem uma anotação assim, eu não consigo conter a emoção. Eu lembro dessa cliente aqui que ela realmente ficou bem emocionada quando a gente levou essa visão dela, né, para esse mapa aí da prosperidade, da abundância. Então, esses são alguns exemplos dos mapas que eu trouxe aqui para explicar para vocês como que isso é construído. Porque quando a gente traz o sentir, olha para essa história, a gente também olha ali para as questões de organização do sistema, a gente traz o entendimento e a consciência dessas leis sistêmicas, que são leis fundamentais quando a gente olha para um propósito, para uma busca de solução, que esse é o meu papel, ajudar você a evoluir, então minha busca é por solução. E aí eu quero trazer aqui também algum depoimento de uma cliente, certo? Essa cliente, ela me disse o seguinte, ela fez a sessão de diagnóstico e qual é o depoimento que ela falou aqui? A Fernanda, tá? Ela falou o seguinte, que ela teve uma opção,
ela teve uma percepção clara, né, que ela não estava na ordem correta em relação aos irmãos mais novos. Isso me fez voltar para a posição correta e também percebi oportunidades de ganhar mais dinheiro ao olhar para o empreendedorismo, que era um alvo que conscientemente eu não tinha percepção de que olhava. Então, olha só, que lindo essa visão, né, de uma pessoa que traz ali uma percepção diante de uma sessão do olhar sistêmico. Tem uma outra cliente aqui também que traz aqui o seu depoimento, a sua mensagem, né? Então ela diz o seguinte: foi incrível a mudança que tive em todas as áreas da minha vida. Em casa, com os meus filhos, com meu marido e principalmente notei um posicionamento muito melhor enquanto eu ofereço o meu trabalho. Eu consigo falar muito melhor sobre os valores e tudo que eu posso oferecer à minha cliente. Quando eu coloco meu pensamento que o dinheiro está olhando para mim de todos os lados, eu me sinto segura e confiante. Esse diferencial me fez um salto e enxergar a possibilidade que estava na minha cara e que eu não notava, né? Olha que legal. Lendo esse depoimento dela aqui, eu lembrei do mapa que foi feito em relação a ela. Não tá aqui nos exemplos que eu mostrei para você, mas eu lembro que nela o dinheiro olhava para ela para todos os lados. Que quando a gente traz esse mapa da prosperidade, dessa construção da abundância, e a gente traz esse olhar sistêmico, então realmente a gente analisa esse sentir e essa direção de olhares nessa construção da história. E na história dela, o dinheiro olhava para ela de todos os lados. Então, quão grandioso é você participar de uma sessão que traga esse aumento de consciência, essa percepção que faz com que você se sinta mais segura e se posicione na vida de uma forma muito mais diferente, com mais postura. Então fica muito mais leve, porque esse posicionamento está muito dentro de uma necessidade, principalmente de nós mulheres, saber o lugar que nós devemos posicionar. Então, quando a gente olha para esse mapa, né, a mapa construindo a nossa abundância, a nossa prosperidade, é muito perceptível. Praticamente todas que eu atendi, elas existem uma desordem dentro desse sistema. Existe uma desordem dentro dessas leis do amor. E eu acredito muito que a nossa cura vem da família de origem, está na nossa família de origem. Então, quando olhamos para isso com carinho, com compreensão, com consciência, nós temos uma outra percepção, certo? Ali, como fazer o dinheiro olhar para mim? Vamos olhar para o seu, Anderson, né? Vamos olhar para o seu, vamos fazer a construção desse mapa e perceber se ele está olhando para você. Então, quando a gente olhar para a sua história, a gente vai ver quais são as direções, como ele está olhando, se existe uma ordem, uma desordem aí no seu sistema, o que precisa ser priorizado. Então, quando a gente faz essa construção, essa história é vista e se mostra, e aí a gente tem informações para tomada de ação, para novo posicionamento. Então, é muito importante. E olha só, nesse mês de março, onde eu me propus fazer 30 dias de lives para ajudar você a evoluir, para ajudar você a tomar consciência, né? O mês de março, o mês das mulheres, para homens também que estão participativos aqui nas minhas lives, eu estou adorando isso. Então, como eu disse, nessa live eu quero oferecer um presente para vocês, tá? Então, observando aí que até o final do mês eu ainda tenho 17 dias de lives, eu quero oferecer sessões de olhar sistêmicos gratuitamente para o que estão nas minhas lives. E aí, se você tem interesse em participar dessa sessão de olhar sistêmico, vai lá no meu inbox e fala o porquê você gostaria de ser atendida por mim para construir o seu mapa da abundância, o seu mapa da prosperidade. E eu vou escolher 10 pessoas, porque eu tenho agenda para atender 10 pessoas nesses próximos 17 dias. Eu vou escolher as 10 pessoas, vou começar semana que vem, vou escolher as 10 pessoas que me chamarem mais atenção, que trouxeram ali a sua informação mais construtiva, que fala, poxa, eu vou te atender, então me diga, tá? Vai lá no meu direct e fala o seguinte, o porquê você precisa ser escolhido para esse atendimento do olhar sistêmico. O porquê você gostaria de ser escolhido para construir o seu mapa da abundância através desse olhar sistêmico. E eu vou estar selecionando 10 pessoas de forma gratuita. Então esse é mais um presente, além das lives que eu vou estar dando aqui, mas agora trazendo essa visão, uma visão de maior contribuição para você, tá? Então se você
Gostou da dica? Gostou da possibilidade de construir o seu mapa da abundância? Se isso trouxe uma percepção diferente para você, então vai lá no meu direct e fala: eu mereço ser escolhido para esse atendimento gratuito para construir o meu mapa da abundância através desse olhar sistêmico, e diga por que você merece, tá bem? Então essa foi a contribuição de hoje na minha live para você. Como eu disse, a minha segunda 13ª live, porque anteriormente eu fiz essa live e acabou que eu não consegui salvar, caiu, mas como uma boa teimosa e compromissada com vocês, porque eu preciso, eu quero, eu decidi, e em que a partir do momento que eu decido, eu faço os 30 dias de live para que você possa evoluir. E hoje com um presente maior ainda de contribuição para você, tá bom? Então vai lá, corre lá, que eu vou estar escolhendo os 10 primeiros para participar desse mapa da construção da abundância, tá bem? Beijo, beijo e até breve. Gratidão pelos que aqui estiveram presentes. Espero ter contribuído de alguma forma para vocês. E até mais amanhã no nosso próximo tema, tá bem? Beijo, beijo.